Alô, alô. Bom dia, boa tarde, pessoal. Eu vou fazer a segunda parte da palestra. Eu acho que vocês viram lá no stage, a gente falou sobre a robótica. Como seria a criação de um personagem de ficção, né? A gente falou sobre, sei lá, a característica dele, a gente falou também sobre como é que vai ser o sentimento dele, qual o ambiente que ele vai estar inserido. E eu vim aqui falar mais dessa ideia que a gente escreveu lá. Eu tô com a pauta aqui, com o brainstorm que a gente fez. Eu vou falar sobre, através dessas ideias que a gente teve, como eu posso transformar essas ideias em um robô. Tipo, eu vou botar LEDs, eu vou botar motor para ele andar, eu vou sinalizar, sei lá. Então a gente vai debater muito isso aqui. Então assim, vai ser uma continuação do que foi debatido antes. Nada mais assim, vai ser Ele falou da parte de ficção, eu vou falar sobre a parte de robótica. Eu vou dar alguns conceitos de robótica, o que é robótica, como eu posso aplicar isso. E o Alexandre, que está chegando, ele vai aplicar todos esses conceitos, todas essas ideias nesse gabinete aqui. Beleza? A gente vai... Como é que a gente pode explorar esse gabinete para se transformar no robô? Essa vai ser a ideia. Tranquilo? Aí depois de mim vai começar vai ter outra continuação dessa, que vai ser a oficina de chão, que foi... O Alexandre me falou que ontem teve uma oficina de chão aqui, que o pessoal parou só de 4 horas da manhã. Então assim, e a gente não teve essas ideias todas, sabe? A gente teve uma produção de ideia incrível agora, antes da minha palestra. Velho, a gente rolou muita coisa, dali você pode tirar muitas coisas, não só para você produzir aqui na campus, mas produzir na sua vida profissional ou em casa. Então assim, é massa essa coisa da campus, de você ter várias pessoas de todo mundo de tecnologia, mas por exemplo, eu trabalho com robótica, ele trabalha com mod. Tem o Léo, que ele é antropólogo. Pô, velho, veja que conexão, veja que ideia a gente traçou. A gente pegou um antropólogo, falou de personagens, falou como é que a gente vai montar nosso personagem. Eu da área de mecatrônica, de robótica, vou falar como vou dar vida a esse personagem através de sensores, vou falar de conceitos. E o Alexandre vai literalmente meter a mão, porque ele tem experiência com isso. Entendeu? Então, e também tem pessoas que tem aqui, fazem sistema de informação, tem ideias de Wi-Fi, de Big Data. Como é que eu posso botar um Big Data, um Wi-Fi no meu mod? Como é que eu posso interagir com outras informações, com outros campos? Entendeu? Então, é muito massa aí se você interagir com essas outras áreas. Então, assim, eu vejo assim que essas palestras abrem muito a mente da gente, porque a gente fica fechado. Por exemplo, eu da robótica, eu fico preocupado só como montar um robô. Sabe assim, qual o melhor motor que eu vou usar, qual melhor placa, se eu vou usar um Arduino ou um ARM. E às vezes eu não tenho essa ideia, tipo, qual o conceito do robô, sabe? Então, muito massa essa ideia, e não só para aqui, para robótica, para o Case Mod, mas também para sua vida profissional. Assim, eu tiro muita lição aqui na campus de pessoas que eu estou conversando com um designer, com um desenvolvedor de Java, de rugby, sei lá, e você percebe várias ideias e é massa você filtrar. Então, assim, utilize mesmo isso aqui como... não só como um lugar para ficar jogando videogame o dia todo, que você não está aprendendo nada, que você não está, sei lá, não está absorvendo nada, mas utilize isso aqui para você absorver informações mesmo, fazer contatos profissionais. Então, essa palestra que eu vou dar agora tem muito a ver do que a gente falou na primeira, beleza? Deixa eu ver o que tem aqui. Primeiro, eu sou técnico do César em sistemas. Eu estou há 1 ano e 2 meses no César. Eu fui contratado para trabalhar na área de sistemas embarcados. Alguém já sabe o que é sistema embarcados? Bom, sistemas embarcados, como já teve palestra falando, são sistemas microcontrolados. O celular é um sistema embarcado, ou seja, você vai ter um computador que vai ter vários periféricos, que vai ter vários componentes, um computador grande. O embarcado vai estar tudo embarcado, vai estar tudo nele. Compensação, ele consegue processar bem menos coisas. Então eu comecei nessa área. E hoje eu estou trabalhando lá no César com robótica. Tanto que tem um stand lá que está tendo briga de robô, vai tendo o Isaac, que é um robô que está tirando foto com o pessoal, entendeu? E eu já trabalhei nessa área. Também sou colaborador do Robô Livre há 2 anos, 3 anos mais ou menos. Eu sempre estou com a Robô Livre em eventos. No começo do ano eu estava na campus de São Paulo. O ano passado eu estava nessa campus aqui, quando era lá no Chevrolet. Antes também já fui palestrante nele. Todo evento que tem na Robô Livre, a gente está sempre junto. Eu conheci o Alexandre lá. Veja aí, veja
a conexão. O Alexandre que me chamou para fazer essa palestra e de onde eu conheci o Alexandre, daqui. Eu conheci o Alexandre aqui da campus. E a gente já vem trocando algumas ideias há muito tempo. Conheci o pessoal de moda há muito tempo aqui. E eu sou funcionário do César, trabalho com isso. E a gente percebeu que a gente tinha uma dificuldade muito grande de tecnologia aqui. Como é que a gente, de inovar mesmo, de trazer tecnologia aqui para o estado? E o César veio com essa proposta. O César inicialmente começou com software. Como toda grande empresa, o César começou dentro da Federal, do SIM, do Laboratório de Informática do SIM. E desde 2006 que estamos trabalhando com embarcados e começamos agora com robótica. E a gente está evoluindo. E aí a gente também eu trabalho com a RoboLivre, que é um site que vocês podem entrar em que muitos conceitos, muitas coisas que eu vou falar hoje de robótica, de atuador, de microcontrolador, de LED, de muitas coisas. Tipo, vocês que não são da área, talvez eu não sei se vocês são da área, vocês podem tirar suas dúvidas lá e tem tudo bem mastigado lá, é muito fácil entrar lá. Então, aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os conceitos, eu vou dar um review naqueles conceitos que a gente pegou lá e vou falar como é que eu posso aplicar isso na robótica. Beleza? Essa vai ser a ideia e a gente vai começar a montar esse robô daqui, a partir desse case mod. Então assim, aqui está o site da RoboLivre, quando ele colocar na tela. Cadê? Aí, pronto. Aqui está o site da RoboLivre. O site da RoboLivre é separado por conteúdos. Tem vários conteúdos dentro desse site. E aqui, ó, Arduino, programação, hackeando um servo, robótica, para você que nunca teve acesso a isso. Aí você pode ter essas informações dentro desse site da RoboLivre. Botando o assunto, então aqui está a nossa pauta. Qual será a característica de um nosso herói? Aí vamos só reler. O local onde o herói vai estar inserido em um cenário: crise, faixa de Gaza, corrupção, explorando defeitos de um herói. Como é que eu podia criar um robô dentro de uma faixa de Gaza? Sei lá, um robô que anda, que antibomba. Aí você pensa, mas já existe robô antibomba. A polícia daqui tem um robô que quando tem algum cara que alguma pessoa bota uma bomba em um local, o robô vai lá, ele tá sozinho, ir lá e pega essa bomba. Mas a partir daí, qual o conceito de robótica para vocês? Qual a ideia que vocês têm de robótica? O que é que vocês acham que é robótica? O que é? Então, alguém tem alguma ideia? Tem alguém? Alô, alô, alô. Eu acho que está muito ligado à mobilidade. Pode ser, e também muito ligado à inteligência artificial. Ele tem que ter uma resposta própria em sentido de alguma coisa. Por exemplo, automação industrial, onde as garras fazem o fechamento, prendem o parafuso dos carros. Elas têm uma resposta automática a uma certa função. Existem muitos conceitos de robótica, mas o melhor que eu acho é conjunto de componentes eletromecânicos que fazem uma atividade pré-programada ou autônoma. E esse conjunto de componentes eletromecânicos, o robô vai ter uma estrutura mecânica, ele vai ter sensores que vão guiar, porque ele é um cara que é autônomo ou pré-programado. E ele vai ter o controlador dele, que é o cérebro dele, é como nós. Nós temos o nosso cérebro manda as informações para os nossos corpos e nós andamos. Então, a partir daí, se você imaginar um robô partir do ser humano para criar o conceito de um robô, o robô precisa de o quê? De um cérebro, beleza? Então, como é que eu vou transformar esse case num robô? Ele tem que ter um cérebro, ele não vai fazer tudo sozinho. Então, qual o cérebro que ele podia? A gente usa muito microcontrolador. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar de Arduino, não foi? Acho que quem nem é designer, quem é desenvolvedor, quem não é da área, já ouviu falar de Arduino. Então, uma boa proposta para começar de falar sobre criar um robô a partir de um case mod é um Arduino. Massa. Então, o cérebro dele é o Arduino. E, tipo, a gente tem sensores. Por exemplo, a nossa pele eu posso sentir hoje que hoje está bem agradável, está um pouco frio. Como é que eu vou sentir isso? Ele vai ter que ter alguns sensores ali, beleza? Então, ele pode ter o quê? Um sensor de luz, um sensor de temperatura. Ou seja, eu vou ter esse microcontrolador
que vai estar ligado com esses sensores. Ele vai sentir o mundo externo, como nossos olhos, quando entra uma pedra, nós fechamos, ou seja, eu vou sentir esse mundo externo, essa informação que vem do sensor vai passar para o controlador, que é o nosso cérebro, e a partir daí o controlador, que processa informação, manda informação, que a gente chama de atuadores. Os atuadores no robô, na maioria, são motores, mas pode ser qualquer coisa que feche, geralmente é um motor. Pode ser nossas pernas, no ser humano os atuadores são nossas pernas. A gente percebe que tem um buraco aqui, a gente captura essa informação, a informação chega no nosso cérebro instantaneamente, o cérebro manda informação. Pegando um gancho legal no que ele falou em relação ao espaço, quem aqui já estava descendo uma escada e achou que tinha mais um degrau e dá aquele passo no plano, assim como... Aquilo é uma falha na nossa percepção, por exemplo. Nós deduzimos que havia mais um e de repente a gente dá aquele passo. Isso é uma amostra do que pode acontecer também na robótica, só para vocês entenderem. Então, é justamente isso. A gente tem que lembrar que um sensor é um cara burro. Ou seja, burro no sentido que ele não sabe o que ele está fazendo, ele não sabe, ou seja, a gente vai ter que dar vida a ele. Como é que nós vamos dar vida a esse robô? Vamos pegar sensores, esses sensores vão estar ligados no Arduino, que a gente vai um controlador padrão e fácil de ser usado, e essas informações que foram captadas pelos sensores vão ser mandadas para os atuadores. Mas os atuadores não necessariamente pode ser um motor, pode ser um LED, por exemplo. Eu tenho esse gabinete aqui, que quando tiver muito frio, eu sei que existem aqueles display de 8 segmentos que mostra a temperatura, mas eu não posso estar toda hora olhando ali, tá 15 graus, 20. E o que é que eu posso fazer? Eu posso colocar sensores nesse gabinete e colocar alguns LEDs aqui, por exemplo, um LED azul, um LED vermelho. E eu defino isso, por exemplo, para mim, esse gabinete aqui, quando tiver menos 10 graus, para ele estar frio, pode queimar. Eu não sei, eu estou dando a suposição. O que é que isso vai indicar? Eu boto um sensor de temperatura nele e coloco um LED azul aqui. Ou, por exemplo, quando tiver 45 graus, esse gabinete pode queimar. Eu pego e coloco um sensor de um LED vermelho aqui. Como é que eu vou fazer isso? Da mesma forma, eu vou colocar um sensor de temperatura, coloco no Arduino, ligo esse sensor de temperatura no Arduino e ligo o atuador. Quem vai ser o atuador agora vai ser o LED. Ou seja, quando esse sensor se pegar a informação, manda para o microcontrolador e do microcontrolador manda para o LED. Então, basicamente, a ideia do robô é essa. Mas e se o robô quiser andar? Como é que eu faço para o robô andar? Hoje existem muitos aplicativos de Arduinos que ele controlam o motor via celular, via Bluetooth. O celular tem Bluetooth, você conecta um módulo Bluetooth do Arduino, tem um módulo Bluetooth no Arduino e você manda comandos via Bluetooth para ele. Por exemplo, eu posso ligar um Bluetooth no Arduino e ligar o motor no Arduino. Ou seja, tudo que eu mandar do meu celular vai para o Arduino e do Arduino vai para o motor. Então, primeira coisa é ter essa ideia clara do que vai ser um robô. Ele vai ter sensores que vai captar o mundo externo e esse mundo externo essas informações vão ser mandadas para o controlador e do controlador vai ser mandado para os atuadores. Você tendo essa visão já facilita muito, porque você já vai ter uma base de robótica e aí você vai pesquisar as coisas mais técnicas. Por exemplo, como é que eu vou ligar um LED? O que é um LED? Um LED é um diodo emissor de luz. Ele tem polaridade. Mas eu tenho uma ferramenta muito boa para isso, chamada RoboLivre. A RoboLivre, ele tem todos os conteúdos lá. Outra coisa interessante de pensar é na estrutura do robô. A gente tem um case aqui, mas a gente não é obrigado a utilizar esse, tipo, a gente vai utilizar esse case, mas a gente não pode se limitar a ele. A gente pode botar uma rodinha, a gente pode utilizar, botar rodinhas, a gente pode botar um tablet em cima dele. A gente pode botar um tablet e botar um ligado no Arduino em cima do tablet. E sei lá, e definir, imagina, a gente não falou lá do conceito do humor do robô. Vocês imaginam colocar um tablet ou um celular em cima do gabinete e de acordo com a temperatura, imagina que esse gabinete andasse, se tivesse muito buraco, ele ficasse de mau humor. Aí você botava a carinha no tablet de mau humor. Mas como é que eu sabia que estava esburacado? Eu vou ter um sensor chama de acelerômetro, ele vai medir a gravidade, a variação da gravidade, e a partir dessa variação da gravidade eu mando informação para o controlador que manda para o tablet. Aí, tá feito o meu robô. Boto umas rodas, boto sensores e boto um tablet. E é assim que funciona. Essa palestra
Mas para vocês terem essa ideia de como é que eu vou trabalhar, de quais sensores que eu posso utilizar. E a partir daqueles conceitos aqui que a gente fez, eu acho que todo mundo, eu percebi lá que todo mundo tinha essa coisa de pegar informações dos outros, de ter um robô que ele meio que soubesse onde está ao redor, entendeu? O que é que está aqui. Aí você imagina que esse robô aqui, ele tivesse todas as informações de todos os campuseiros, que é uma coisa palpável, todas as informações de todos os campuseiros. Aí você chegasse lá com o seu crachá e botasse, ele dizia seu nome, dizia o que você fez, botou o crachá lá, você é um campuseiro em outra hora, almoçou tal hora, fez isso e isso. Ou seja, ele está tendo eu estou transformando uma realidade palpável a nós. Eu não posso mandar um Wi-Fi tipo, que pegue todas as informações. Isso é possível, mas hoje, para a nossa realidade, para a nossa oficina, o que é possível? Entendeu? Assim, o que é que eu posso fazer? Eu não posso criar também algo muito monstruoso. É massa essa coisa da imaginação da gente, a gente imagina um cenário massa, e é isso é massa, mas também quando a gente tem que saber o que é muito da robótica, o que é que eu tenho em mãos. Eu não posso, transformar isso em algo que eu não tenho material aqui. Então, assim, a robótica é fascinante e é desafiador por isso, porque através de materiais que eu tenho em mãos, eu posso modificar ele, interagir ele com o público. Então, a gente vai fazer muito disso. Então, assim, eu vou só dar alguns exemplos de robô. Por exemplo, a gente falou de um robô que ele na faixa de Gaza. Como eu disse, existem robôs que já fazem isso, que são robôs antiterroristas. São robôs americanos e israelenses. Veja que coisa engraçada. São robôs americanos e israelenses. Eles entram no local, eles percebem, através de que uma bomba ele emite um campo magnético, e ele vai lá, verifica, desarma a bomba. O mínimo que pode acontecer é explodir a bomba, sabe? Mas a vida foi salva. Então a robótica tem muito desse lance de colocar um robô em locais inóspitos ou de risco para o ser humano. Isso é muito massa da robótica, porque a gente tem um projeto lá no CESA chamado VANT, que são veículos aéreos não tripulados, que são, vocês já viram aquelas linhas de transmissões de 13.000 kW, aquelas linhas de transmissões imensas. Toda vez tinha que uma pessoa verificar essa linha. O CESA, a gente construiu um robô, um drone, um VANT, que é um helicóptero, que vai lá e verifica, ou seja, através de um robô controlado, você está poupando uma vida, porque já teve pessoas que morreram, perderam a vida através daquilo, entendeu? Então, assim, veja, eu estou ampliando esse mundo, eu não estou só falando de algo restrito. Existem robôs que vão perfurar, lá robô na Petrobras, que entram naquelas tubulações para saber qual é a pureza do petróleo. Existem robôs que entram em tubulações para saber o que é que está entupido na indústria, uma indústria cheia de tubulação. E o mais exemplo de robótica que eu acho massa é a robótica industrial. Por exemplo, eu pesquisei e eu sei que nas grandes indústrias 90% das atividades são feitas por robôs. 90% da montagem de um carro é realizado por robô nas grandes indústrias. Por exemplo, por que isso? Porque robô não dorme, não paga 13º e é ágil. E você faz a manutençãozinha lá e ele está tudo filé. Aí você imagina a agilidade que isso dá e quanto de prejuízo aquela empresa ia ter, por exemplo, se alguém cortasse a mão. Que são casos muito reais que existem em indústrias. Aí esse mundo da robótica é massa de vocês terem essa visão mais complexa. Mas, o que eu posso fazer? Eu posso e aí transferir para isso aqui. Eu posso estar dando ideia. Já falei do carrinho, já falei do sensor. Outra coisa, eu posso implementar, alguém já ouviu falar de tira de LED? Tira de LED é aquela de carro, que você coloca em carro e tal. Eu posso vir aqui, colocar umas tiras de LED e botar aqui para enfeitar o case. Sei lá, de acordo com o humor do cara. Não precisa nem de humor, ele fica piscando amarelo. Se ele tiver de bom humor, ele fica verde, vermelho. Tudo isso via o Arduino. Eu posso utilizar infinitos elementos que eu possa transferir isso. Deixa eu ver aqui. Poderes que o super-herói, problemática. Eu acho massa também a questão do humor. Eu bato muito em cima do humor, porque o humor você vai perceber o mundo externo e vai transferir para ele. Então, assim, essa é a ideia do Case Mod. Até o Alexandre pode falar mais dos componentes que tem aí. O Alexandre vai falar assim,
dos componentes, só para ter ideia, quais componentes que tem? Uma coisa legal é que dá para usar sensor, sensor de distância, LDR, fita de LED, deixa eu ver o que mais, algum servomotor para fazer algum movimento de peça leve, tem, deixa eu ver, o que mais que a gente pode fazer? Tem sensores de luz que é LDR, né? Tem. Temperatura, eu acho que eu tenho temperatura se alguém precisar. O LDR, ele falou, eu falei tanto em luminosidade, é um resistor que varia a resistência dele de acordo com a luz. Ele é muito usado em campeonatos de robótica para seguir linha. Servomotor é um motor de precisão. Nas robóticas industriais existem servos motores grandes que a gente chama de super servo. São servos que você manda ele girar 2 graus, ele vai girar exatamente 2 graus naquele intervalo. E eles são muito precisos. Eu acho que o que eu estava até falando com ele, que eu olho aqui, tem muito monitor. E aí, por exemplo, eu poderia ter um ambiente, imagina um ambiente do herói, eu tenho um ambiente cheio de monitor e que esses monitores me lembrassem as minhas atividades. Tipo, por exemplo, eu tenho um compromisso com minha mãe amanhã e aí do nada aparece um caso para resolver. Homem-Aranha, eu acho que é o maior exemplo disso. Tipo, ele tá lá, do nada tem um encontro com a namorada dele, aí do nada o Octo chega e ele, vou ter que resolver o meu problema com esse cara, sabe? Aí eu acho muito massa esse ambiente cheio de monitor lá. Eu tenho um encontro tal, eu tenho isso, eu tenho outra coisa. Como ele é um herói, ele está explorando diversas áreas e eu percebo que, especialmente nos ficção antiga, que os heróis não tinham tantas informações do que está acontecendo no mundo. Você poderia ter um ambiente lá que mostrasse o que está acontecendo no mundo, por exemplo, faixa de Gaza, Estados Unidos, favela do Rio de Janeiro. Então, esse ambiente de informações, e ele podia ter todas essas informações atreladas a ele. Então, assim, eu acho que esse gabinete, por exemplo, você pode atrelar, espalhar rede de sensores wireless. Por exemplo, você pode espalhar, a gente chama disso de sensores sem fios, espalhar sensores ao redor do ambiente e esses sensores vão interagir com o robô. A gente chama de sensor wireless. Isso é muito utilizado em indústria. Na indústria, por exemplo, a gente pode pôr sensor no gabinete e uma fita de LED. A fita de LED acende 3 cores. E se você acende todas juntas, ele fica branco. Então, por exemplo, você pode pôr 3 sensores no gabinete e ele detectar que você está do lado esquerdo do gabinete, acender de uma cor. Ele detectar que você está na frente, acender de outra. E se não tem ninguém perto, em nenhum dos 3 lados que tem sensor ou 2 sensores, ele pode ficar pulsando, por exemplo, a luz piscando. Então dá para brincar com isso como uma forma como se ele entendesse que alguém está se aproximando dele e ele sinalizar, por exemplo, até o quanto perto a pessoa está do gabinete. Isso também é usado naqueles computadores naqueles robôs que eles se movimentam livremente, que eles botam os sensores e ele se impede de andar naquela direção se tem um objeto, para não colidir. Exatamente seguindo essa ideia e lembrando daquele conceito de que de repente o personagem poderia saber que alguém está perto dele, algo do gênero. A gente tem sensor de presença, tem, né? Pronto, esse sensor de presença é muito massa. Por exemplo, você tem lá um robô andando, aí chegou alguém perto dele, ele percebe. Aí massa, você bota um tablet com um aplicativo que fala: olá, como vai você? Qual é o seu nome? Tipo, veja que interação massa. Você de um gabinete, tá andando um gabinete com um motorzinho, percebe que tem alguém. Olá, tudo bem? Qual é o seu nome? E aí você pega, isso já parte mais para a parte de software. Você cria um aplicativo que reconhece a voz do cara e reconhece o que o cara tá falando. Claro que existem muitas coisas que eu tô falando aqui que não vamos poder fazer aqui hoje, porque a gente tem pouco tempo. Mas, como eu disse, tudo que você aprender aqui é útil para você. Nada que você aprender aqui... Uma coisa legal é que ele está falando, por exemplo, do reconhecimento de voz. Eu tenho aqui um módulo de reconhecimento de voz para Arduino e também tenho um módulo de reconhecimento facial para Arduino. Mas são coisas tão complexas que a gente levaria um dia falando só desses 2 dispositivos. Então, em hipótese alguma, a gente mexeria nisso, porque acabaria falando muito e não passando toda a informação necessária. Porque assim, existem coisas que são extremamente técnicas, existem coisas que têm uma profundidade técnica muito grande e que eu acho que a gente tem que ter essa percepção que a gente quer desenvolver aqui algo legal e rápido. A
A gente não pode desenvolver algo muito profundo. É claro que vocês podem pesquisar se tiver algo pronto. Hoje em dia, por exemplo, com Android e Arduino, são projetos open source, ou seja, são projetos que são abertos a todos. Ou seja, vocês podem pegar esses projetos abertos, pesquisar, vocês têm uma ideia. Eu acho massa o que parte muito de criar um case mod, um robô interativo, um case mod interativo é a ideia. Daí de a gente ter aquela palestra. Você pode ter ideia, eu posso fazer isso. Mas, tipo, ninguém nunca pensou. Mas tem um cara lá da China, da Turquia, que já fez um projeto parecido e deixou aberto. Veja que massa. Aí você vai lá, pesquisa e insere no seu case mod. Então, quer ver um adendo nisso? Quem gosta de tomar café? Imagina você ter no seu gabinete que tem uma garra. E próximo à linha horizontal da garra, ele tem um sensor. Então você chega com a sua mão segurando um copo acima da linha dele e coloca o copo, ele fecha a garra. Está segurando o seu copo, você trabalha, aí você quer tomar café, você vai e põe a mão de novo no copo, segura o copo, ele reconhece o movimento e ele abre a garra. Olha que legal isso. Quanto é complexo fazer uma coisa dessa? Nada. A gente está falando de sensor de presença e servomotor. Só 2 tipos de componentes que estão ligados ao Arduino. Entendeu? E olha a ideia. Olha a brincadeira que foi feita. Vou te fazer uma pergunta aqui. Alguém tem alguma sugestão? Lá a gente estava num mundo muito fantasioso, assim, a gente tinha muitas ideias. Você partindo da nossa realidade agora, porque eu tenho um case mod, eu tenho um Arduino, eu tenho sensores de presença. Alguém tem alguma ideia, assim, do que se pode ser feito, um tablet com celular? Alguém tem alguma ideia, assim, podia fazer isso e eu podia explicar a complexidade técnica disso envolvido. Alguém tem alguma ideia? Legal, o pessoal dá uma ideia, a gente analisa, fala se dá ou não dá para fazer. Se a gente fizer o gabinete se movimentar dentro da Campus Party, a gente tem, não sozinho, a gente comande ele, tem controle aqui? Tem controle remoto? Eu tenho um controle, eu tenho código para usar controle de PS2, por exemplo, igual vários robôs que estão sendo construídos ali que estão usando isso. Só que você tem uma característica. Para o gabinete poder realmente andar, a gente precisaria de um motor mais forte do que os motores que a gente tem aqui. Mas é algo totalmente viável. Igual montar um robô que tem um chassi, 2 motores e uma rodinha livre. É a mesma coisa. A única diferença é que a gente vai posicionar o motor abaixo do gabinete ou até escondido dentro do gabinete. E de acordo com o motor, você tem que se preocupar com a questão de campo magnético em relação ao disco rígido. Então você tem que ter cuidados na hora de fazer isso. Por exemplo, se a gente usasse um drone, a gente poderia usar um velocímetro para identificar a localização dele na Campus Party, delimitrar o espaço da campus, aí onde ele se movesse, ia movendo no sistema, aí ele ia sabendo exatamente onde ele está, aí poderia ir voando pela campus inteira, tendo também sensores de ultrassônico para poder identificar se tinha alguma coisa na frente. Aí ele podia sair, por exemplo, tirando fotos da feira, já enviando para a internet. Isso tudo muito simples, dá para fazer com Arduino. Sim. Bem, sempre mais ou menos, né? Não, isso na verdade é simples. Por exemplo, quem aqui já mexeu com Arduino ou mexe com Arduino? Certo. Imaginem vocês, a gente tem aquela Flycam que usa em drone, mas que não é só para drone. Você pode pôr num robô e ele fazer exatamente o que você está falando. Ele sai andando e em X momento você pode mandar ele gravar vídeo, bater foto, normalmente. Qual o comando para ele executar essa função? Literalmente o comando é como se fosse um comando de acender um LED e apagar um LED, só que na verdade você está habilitando ele gravar um vídeo ou parar o vídeo. E aí entra uma coisa muito massa, que é a modelagem do ambiente. Por exemplo, eu vim terça-feira eu fui para o Mundial de Robótica. E tu tem muito essa coisa de ter uma categoria lá que um robô ele tem que andar por dentro de uma casa e perceber que tem, por exemplo, uma garrafa de coca fora do local da geladeira. Sendo que, como eu disse, o robô ele é burro, ele não sabe o que está fazendo. Sendo que vocês imaginam, se você tiver só sensor de presença, o sensor de presença é para quê? Quando chegar perto de algo ele vai identificar.
Sendo que você imagina um ambiente de alta complexidade, por exemplo, que é uma casa ou um campus party. Qual é a complexidade que você vai ter para fazer isso? Você vai ter que ter alguém que faça uma modelagem do ambiente onde esse robô vai estar inserido. E outra coisa, o robô vai ter que perceber onde ele está inserido dentro desse ambiente para poder atuar. Você percebeu que você colocar. Por isso que projetos que reconhecem ambientes são muito mais complexos. Porque você não pode colocar o robô lá simplesmente com alguns sensores e simplesmente abandonar lá, porque ele não vai reconhecer. Por exemplo, o sensor de presença é muito bom para o robô vir aqui, perceber a parede, andar, girar e falar: olá pessoal. É muito simples, mas você imagina o robô andar por aqui. E outra coisa que a gente tem que atentar muito para a parte da robótica é a parte mecânica. A gente está falando muito de sensores, de programação. Eu sou de mecatrônica, mas por incrível que pareça, acho que a parte mais complexa de fazer um robô é ainda a parte mecânica. Porque a robótica é a interação de mecânica, eletrônica e programação. Entendeu? Então, outra parte mais complexa, que é a interação entre a mecânica e a eletrônica. Por exemplo, se você usar uns motorzinhos, alguém já usou aqui motor DC, aqueles pequenininhos, todo mundo já tem usado, né? Se você usar aqueles motores DC, você pode ligar algum deles, não é aconselhável, diretamente no Arduino. Mas se você utilizar um motor maior, você não pode utilizar diretamente no Arduino. Por quê? Porque vai queimar a porta. O Arduino só oferece 50 mA. Tem motores daquele que consomem quase 1000 mA. Ou seja, você vai ter que ter um estudo de uma eletrônica mais complexa, onde você vai utilizar o Arduino só para controlar, ligar ou desligar aquele motor. Aí você vai ter que fazer o que chamamos de ponto H, que é com transistor com relé. Entende que quanto maior a proporção do robô ele vai ganhando, mais complexo. E outra coisa importante, é interação. Eu acho que essa parte da interação é onde eu vejo que muito robô se quebra, porque eu vejo, por exemplo, na robótica, diferente de algumas áreas, você pode fazer, cada um fazer a sua parte. Tá pronta a minha parte, tá pronta a dele, tá pronta a sua. Tá bom. A robótica não é assim não, velho. Você vai ter que criar um robô mecânico, definir o torque do motor. Você não pode chegar a qualquer motor grande e jogar lá não. Os motores, eles têm uma característica, eles suportam alguns quilos por centímetro ou por metro, que vamos chamar de torque. Ou seja, você vai ter que pesar. Ó, eu fiz isso no robô. Eu tive que pesar o robô para saber qual motor eu vou utilizar naquele robô. Por isso que o Alexandre ele falou ali que tem motores que ele não podemos utilizar motores agora, porque deve ter motor pequeno. Esse case mod aí, ele vai ter um peso grande e esse motor não vai suportar. Mas como é que vai ser a eletrônica? Se eu disse que eu não posso ligar esses motores diretamente no Arduino porque vai queimar. Tá entendendo? Então assim, é muito importante, é o X da questão para mim, para robótica e para case, você saber a interação entre as coisas. Case especialmente, com placa-mãe, placa de vídeo, a gente sabe que... Quem aqui acompanhou ou esteve na Campus Party em São Paulo esse ano? Alguém viu matéria, acompanhou? Lá na Campus Party, alguém conhece a série Doctor Who? Tinha um Dalek na Campus Party de 1,80 m. Aquele Dalek de 1,80 m, ele tem uma base de madeira, 2 motores, uma roda livre. Os motores estão ligados em engrenagens que estão ligados numa roda de bicicleta. A lateral do robô é de madeira. A parte de cima do Dalek era modelado. O Dalek pesava em torno de 35, 40 quilos. Controlado com controle de PlayStation 2. Aquele Dalek carrega uma criança de até 15, 20 quilos dentro do Dalek, com ele fechado. E o olho do Dalek é uma câmera de ré que registra o lado externo e mostra numa tela de carro. Ele transporta até 80 quilos. Alguém tem ideia do tamanho do motor de cada um dos motores que estava ligado? Alguém imagina? Desse tamanho? Ele ali falou desse tamanho. E aí, tamanho é documento? Não. Foram quantos motores? 2 motores e uma roda livre. Tá. Quem aqui tem carro, já fez manutenção em carro, ouviu o pai arrumando o carro e viu o motor de para-brisa?
motor de para-brisa de carro. 2 motores daquele, ligado em 12 volts, usando uma ponte H, controlado pelo Arduino e transporta até 85 quilos. Qual a magia de usar um motor pequeno para fazer aquilo? Engrenagem pequena no motor e uma coroa grandona na roda. Simples. Então essa sacada da mecânica que ele está falando, da interação da mecânica com a robótica, ela é essencial. Porque você pode fazer um robô que vai andar e transportar 80 quilos usando um motor. Quem aqui sabe onde comprar um motor de para-brisa? Tem em todo lugar. É acessível para todo mundo. Não é algo que você vai ter que importar. E funciona. Outro lance muito massa. Esse robô aqui da minha empresa, o César, a gente utilizou motor de para-brisa nele. Esse robô está pesando em torno de uns 15, 18 quilos. Esse robô aqui, a gente não teve que fazer uma caixa de redução. A gente simplesmente teve que fazer uma peça, um eixo, com a dentição que encaixava no motor e na roda que iríamos encaixar. Você imagina, porque você compra lá uma roda e um motor, beleza. Existem motores que é esse eixo aqui, e você pega uma roda aqui e encaixa diretamente. Sendo que todo mundo já viu o motor de para-brisa, eu não sei se vocês já perceberam, ele é um motor que ele é ligado na cremalheira. O que é a cremalheira? É algo reto, cheio de dente, ou seja, ele é um motor que gira assim e tem uma cremalheira que sobe para cima ou para baixo o vidro. Ou seja, você vai pegar esse motor, você não vai conseguir ligar diretamente numa roda, você vai ter que projetar uma peça numa impressora 3D ou pode ser a mão você não vai conseguir, porque são dentes muito pequenos, você vai ter que usar um torno, algo mecânico para usinar essa peça. Ou, por exemplo, você pode pegar o eixo que gira nesse motor e colocar que nem eu fiz. Eu peguei uma catraca de bicicleta, soldei uma base de metal por baixo, furei no centro e no eixo desse motor do para-brisa eu fixei essa catraca, soldei ela. O que acontece? O giro da cremalheira gira o eixo, que é a resposta final do motor, e essa resposta final gira a catraca pequena. E automaticamente eu passo a ter um controle do giro dele e jogar por uma correia de bicicleta para a roda. E é muito massa isso da robótica, porque você tem que estar falando de cremalheira, de engrenagem, de ponte H. Mas se você for pegar, são conceitos tão básicos, são conceitos que nós vemos no ensino médio. Cremalheira a gente viu no ensino médio, rondana, ponte H não, que é um conceito mais de engenharia eletrônica, mas você vai perceber corrente. Então assim, você vai perceber que literalmente você vai ter que saber um pouquinho de tudo. Você vai ter que saber um pouquinho de eletrônica, você vai ter que saber um pouquinho de mecânica, porque são conceitos que vimos no ensino médio. Eu acho que alguns aqui já devem ter visto diodo. Já deve ter visto transistores. São conceitos básicos. Então assim, a partir desses conceitos básicos que nós temos, nós vamos montando o robô. E o bom da robótica é essa. Eu duvido eu mudo agora o meu nome. Se alguém construir um robô que não aprendeu nada novo, eu mudo meu nome agora. Não existe ninguém que quando for montar um robô não tenha aprendido algo novo. Eu duvido. É sempre aprendizado, velho. Por mais que você pegue o seu robô que você projetou e vai montar ele, quando você montar esse robô pela terceira vez, você vai ter outra experiência, você vai ter outra percepção de mundo. Sabe aquela coisa quando você estava estudando física ou matemática, que você decora uma fórmula, sei lá, trigonometria, você está lá estudando, depois estuda de novo, você já tem uma nova percepção e aquilo fica muito claro e nítido, de forma que você nunca mais vai esquecer aquilo. É a mesma forma a robótica. A robótica é assim, Case Mod também deve ser parecido com isso. Você cada vez mais que você faz, porque é algo que você precisa estar lá mecânico, eletrônico, você precisa estar lá metendo a mão, você precisa estar lá fazendo toda hora, e é algo que toda vez que você faz, sempre pode ser a mesma coisa, você vai ter uma nova experiência, uma nova ideia, sabe? Então é muito massa essa coisa da percepção. Por isso que, repetindo, essa ideia de ter 3 pessoas de 3 áreas diferentes é muito importante para abrir a minha percepção. Eu de mecatrônica, se fosse fazer um robô, eu ia fazer o quê? Meter motor ali, meter uns LEDs, meter um tablet e pronto. Ou seja, a minha percepção de mundo iria ser muito menor. Eu não iria ter essa percepção que o Léo, que é antropólogo, falou: olha,
vamos criar o conceito de humor do robô, qual o ambiente que ele vai estar inserido, como é que ele vai interagir com as pessoas, sabe? E, essas ideias fazem parte de até você ser um profissional completo, de você montar um seu robô mais completo. Então assim, estejam sempre perceptíveis a coisas mais amplas. Não fique só fechado naquela coisinha que você faz todo dia, sempre tem uma coisa mais ampla. Isso tem tudo a ver com a robótica, por incrível que pareça, tem tudo a ver. Porque eu lembro que eu estava fazendo esse robô do César, o cara que me deu a solução, que não dá para explicar agora, que é muito complexo, o cara era um designer. O cara chegou, olha Diogo, esse probleminha que tem aqui no robô, tu pode fazer isso e isso. Eu preocupado lá, serrando as coisas, eu parei para pensar, velho, que solução simples. Tipo, essa percepção do mundo, ou seja, existe isso, um cara que tá de fora, eu tô preocupado com zilhões de coisas, de montar um robô, o cara vem, olha o robô e percebe que tem algo ali tão simples de modificar, que ele não está inserido dentro do meu contexto, ou seja, ele tem uma visão mais ampla. Uma colocação nesse ponto de vista simples, quando desenvolveram um tubo da pasta de dente, as empresas, isso é uma lenda que se conta, né? Que no começo eles pensavam, olha, produto bom, funciona, mas a gente precisa ganhar dinheiro. E os executivos ali conversando como resolver aquele dilema e como ganhar dinheiro. Aí diz que tinha uma senhora limpando ali do lado, né? Aí virou assim pra eles e na maior simplicidade do mundo, aí falou assim, ué, por que você não aumenta o buraco onde sai a pasta? Vejam que conceito bem simples, né? Isso é conceito, por exemplo, de iogurte. Conceitos de isso a gente vai. A gente pode estar falando de uma coisa que vocês percebam, aparentemente não tem nada a ver, mas tem tudo a ver com robótica. Existem empresas, por exemplo, eu vendo essa água por R$2. Aí eu vou lá e diminuo aqui. Já ganhei uns centavos a mais. Vou aqui e diminuo aqui. Eu vou lá, em vez de ser um cilindro, eu deixo um quadrado lá bem apertado. E tem tudo a ver com robótica, por exemplo. Às vezes eu preciso inserir algo dentro de um robô que, bicho, não vai dar. Se eu vou pegar uma peça convencional, não vai dar no robô. Eu vou ter que sentar, projetar essa peça. Então, é muito massa isso da robótica. E repetindo, essa interação, para mim, eu acho que as pessoas pecam muito em robótica porque elas não percebem essa interação e não percebem o quanto é importante essa interação dentro do robô. Essa interação dentro do robô, porque assim, conhecimentos técnicos exigem de você, você vai ser exigido por esse conhecimento técnico, mas quando chegar a parte da interação do robô, de juntar todas as partes, a parte mecânica, a parte eletrônica, a parte de programação, velho, porque por incrível que pareça, velho, você tem lá seu microcontrolador, tem tudo, a eletrônica e a mecânica perfeita, aí você programa para ele ir para frente, ele vai muito, você vai um pouco, mas isso tá ligado com a potência do motor, isso tá ligado com a engrenagem que você fez, isso tá ligado com todo o ambiente que você desenvolveu naquele robô, ou seja, isso aqui tá muito ligado, velho. Se você não perceber isso, você corre o risco que o seu robô ser ruim. Eu tenho um amigo que ele vai palestrar hoje, Lucas Cavalcante, ele trabalha comigo no César. Eles fazem parte de uma equipe chamada Positronics, é uma equipe de robótica aqui de Olinda, do Colégio Santa Emília. Ele ficou em 3º lugar no Mundial. Pra você ter ideia, ele não ganhou o Mundial, mas sabe qual foi o prêmio que ele ganhou? O robô de melhor engenharia. Engenharia no conceito da Hubble Cup, que é o campeonato dele. É o robô que melhor teve interações entre as 3 partes, a parte mecânica, eletrônica e programação. Porque é um robô que respondia muito bem aquilo, ou seja, quando ele percebia algo, ele respondia rapidamente, de forma muito boa. Ou seja, ele teve a interação dessas 3 partes muito bem. Ou seja, ele ganhou o melhor prêmio de engenharia. Ou seja, ele simplesmente não chegou, eu sou bom de mecânica, tu é bom de eletrônica, tu é bom de programação. Você pode ter os 3 melhores caras de cada área, mas na hora de montar um robô, se você não tiver um cara, se pelo menos um cara dentro desse projeto não tiver a percepção da interação, velho, seu robô não vai ser muito bom. Porque isso aqui também, dentro do case mod, também aplica. Por exemplo, você não vai comprar peça, uma placa-mãe, por exemplo, todo mundo sabe que para eu comprar uma placa-mãe, eu não posso comprar qualquer placa-mãe e qualquer processador. Ou seja, eu tenho que comprar um processador e eu tenho lá quais placas-mães suportam esse processador. Eu tenho que ver se uma memória RAM que eu for usar, se aquela memória RAM suporta aquele processador AMD ou Intel. Eu tenho que saber a fonte, se aquela fonte, veja, eu vou usar uma fonte no computador, eu não sei se é de uma 700 watt real, vai suportar a minha placa de vídeo, minha placa-mãe
Ou seja, você vai ter que saber, ou seja, você não, é a mesma coisa robótica, você não pode chegar assim, comprando um monte de peças. Eu já vi muita gente comprando um computador adoidado e com um mês o computador tava ruim. Por quê? Você não soube ver etapa por etapa, você não soube pesquisar. Então assim, eu acho que a pesquisa é fundamental na robótica, tá entendendo? E por que eu tô passando por isso? Para falar justamente desse herói, para falar justamente desse robô que vamos montar aqui com isso, para você ter essa percepção de mundo, de que eu não posso chegar e criar um robô tão complexo que primeiro eu não vou ter tempo e não vou ter material. Ou seja, essa percepção de como eu vou inserir o meu robô dentro desse ambiente é muito importante. Uma coisa legal de pensar, quando a gente fala de sensor, de peças de robótica, nós temos uma questão que é assim, um servomotor que pode ser usado para rodar, fazer uma roda, fazer um robô andar, ele é o mesmo servomotor que você pode usar para fazer um movimento de um braço mecânico. E aí, se você parar para analisar o que aquela peça te oferece, eu estava olhando para o gabinete, eu pensando no personagem, eu imaginei de repente um filete, uma janela no gabinete, e aí de repente em algum momento, por algum sensor, por exemplo, de repente um servomotor mexe e aquela janela abre, e você tem acesso a ver o interior do robô. Ou, por exemplo, acesso ao interior dele para poder pressionar um botão dele, que, por exemplo, poderia ser o botão de ligar. Então, vamos supor, a eletrônica dele está ligada, mas o computador não. Você chega perto, chega do lado dele, põe a mão, ele levanta uma janela, você aperta o botão e liga o computador. Só que se alguém parar na frente e não colocar a mão na lateral, vai olhar e vai falar, o botão do liga sumiu. Cadê o botão? Mas você está usando um outro recurso para fazer com que aquilo funcione, um recurso de eletrônica, de robótica. Então, pensando na ideia do personagem, da personalização, a gente pensou no sensor, a gente pensou em luz, em LEDs, a gente pode pensar, por exemplo, em movimento. Usando um servomotor, que tipo de movimento a gente poderia dar para ele? Sensor de áudio? Produzir som nele. Eu não sei se eu tenho esse recurso aqui, mas é possível produzir. Eu vi alguns dias atrás um pessoal que fez uma brincadeira, né? Que dizia que o robô tinha medo de altura. Ele tinha os sensores que quando ele percebia o afastamento do solo, ele disparava a sirene. Era um alarme para não movimentar o computador. Na verdade, isso é o que eu vou pôr em alguns projetos meus, para que ninguém levante eles quando eu estiver dormindo. Se levantar, eu disparo o alarme. É massa também, você fala esse negócio da janela e tal. A gente tem uma ideia muito massa também que, por exemplo, eu tenho aqui posso abrir esse gabinete e botar uma peça de acrílico. Eu apertar o botão, a peça abre. Sendo que eu posso colocar também uma indicação. Posso colocar uma indicação que é um LED. Posso colocar um display de 7 segmentos. Eu posso colocar um display de LED. Você sabe, posso colocar tanta coisa. Eu posso colocar, por exemplo, um buraco aqui e botar um pedaço, um sensor de temperatura. Por exemplo, está muito quente. Aí o sensor percebe e esse CPU vai esquentar. Aí ele pega, através dessa percepção, ele pega e abre esse filete, esse buraco para entrar no computador e refrigerar o computador. E esse mesmo sensor, quando ele perceber essa temperatura, tá muito frio agora, eu não preciso que aquele espaço seja, aquele buraco fique aberto. Ele vai lá e fecha. Isso acontece muito. Você percebe, por exemplo, nas lâmpadas hoje em dia, nos postes, ele tem aquele sensor de que quando está escuro ele acende. Ou seja, é muito essa ideia assim. Sabe, o que eu posso fazer com isso, velho? Assim, eu tenho exatamente o mesmo gabinete lá em casa com o computador. Eu nunca tinha pensado nisso, bicho. Assim, olhando aqui para o gabinete, a gente vê que ele tem um respiro dele, certo? Onde você pode pôr cooler para gerar ventilação, para ele proteger o hardware. Aqui nós podemos colocar coolers que tem LED. E esse LED ele pode sinalizar, por exemplo, de acordo com o sensor de temperatura. Ou seja, a temperatura ficou alta, aquele LED fica vermelho bem forte, e a própria rotação do cooler. A gente pode controlar a rotação do cooler a partir do Arduino. Porque o que é um cooler, no final das contas? Alguém sabe resumir um cooler em algo que a gente já falou? O cooler faz qual movimento? O que é isso? Motor.
ele é um motor elétrico. Então você pode, por exemplo, pela ponte H que você controla a velocidade que um robô anda, você pode controlar a velocidade que o cooler vai girar. Quanto mais necessário refrigeração, maior a ventilação dele, mais rápido ele gira. E gira, ilumina, tem N coisas que a gente pode fazer. Como a gente está com o tempo um pouco curto, eu vou aproveitar aqui o gancho para dizer que a gente já levantou os seguintes temas: iluminação, sensor de presença, movimento de janela, alguma coisa do gênero. Então provavelmente na hora que a gente for para a bancada, eu vou fazer essa linha de trabalho. Então a gente vai cortar por janela, por sensor, N coisas nessa linha. Tipo, por exemplo, eu tenho uma vontade de... quando a primeira vez que me pediram para fazer, de dar a ideia de um case mod, sabe qual foi a ideia que me deu? De música, sabe? Tem uns LEDs lá e tem um digital, por exemplo, tá tocando tal música, e se você tocar esses LEDs no gabinete de acordo com a música, sabe? De acordo com o ritmo da música. Aí você, pô, como é que é a eletrônica disso? É muito simples. Existem sites que mostram como isso, existem placas prontas como para isso. Ou seja, você pode perceber que além de botar sensores para verificar a temperatura, ficar mais quente ou mais frio o gabinete, você pode ter ambientes que interajam, e tem muito a ver com o super-herói, porque aquele Iron Man ali, ele não tá só ali, ele tem a estética dele, chama muita atenção, o brilho dele, o tamanho dele, o acabamento dele, o acabamento mecânico dele. Você pode perceber que os músculos dele tudo é bem feito, não é aquela coisa reta. Então assim, como é que eu posso definir isso nesse gabinete? Eu posso colocar alguns LEDs, eu posso colocar, sei lá, imagina eu botar uma caixinha de som ligado independente, botar no... Um gancho em relação à caixinha de som e o que você tinha falado sobre áudio. Se a gente pensar em um MP3 player comum, ele não tem botão que você aperta e ele funciona? Não tem a ponte H que ele estava falando que a gente usa para dizer para que lado o motor gira ou não gira? A gente pode montar circuito que vai conversar com o Arduino e representar a nossa ação de apertar o botão. E o que você pode fazer? Controlar um MP3 player que produz áudio 128 bits, tudo que o MP3 player faz, mas controlar ele pelo Arduino. Depois eu vou mostrar na hora da oficina, a gente tem um exemplo ali do Pikachu, que está ali naquela bancada onde está o Iron Man. O áudio do Pikachu é controlado por um controle de PlayStation 2, passando por um Arduino que dá o comando em cima de um MP3 player. Então dá para trabalhar áudio usando essa interface. O equipamento que faz a produção daquilo que é um MP3 player, e para representar o ser humano apertando o botão do MP3 player, você tem um Arduino que está fechando um relé e fazendo essa função. Então dá para fazer muitas coisas desde que a gente use a criatividade. Quem aqui já pensou que iria desmontar um MP3 player para usar dentro de um robô? O MP3, o botão do play, ele é um botão um interruptor de passagem de corrente. Se você parar o circuito após o interruptor, ligar ele direto do Arduino, ele consegue dar o play? Quando eu aperto o interruptor, eu faço isso, certo? Todo mundo entendeu isso? Eu tenho um sinal e para onde esse sinal tem que ir. Apertei o botão, ele fecha. Eu tenho dois fios, dois pinos. Se eu puxar esses dois pinos para fora do MP3 player e ligar no relé, por exemplo, que o Arduino controla o relé, quando eu der o comando para o Arduino fechar o relé, o que vai acontecer no MP3 player? Vai fechar o contato. Então é muito massa que você, a partir de... Assim, vai abrir coisas, por exemplo, MP3, sei lá, eu posso tocar, vê que ideia, eu posso tocar uma música através do ambiente. Ou seja, pode ser o humor dele, tá ligado? Sei lá, por exemplo, humor. Ele tá andando, você quer fazer de conta que ele tá rápido, você põe aquele som do filme do Tubarão. Óbvio, todo mundo já vai achar que ele tá de mau humor. Ele tá de bom humor, você põe uma música mais animada, por exemplo, e ele andando de música animada. Aí chega um cara perto assim, você põe uma música de mau humor, né? Aí o cara foge, aí vem uma menininha, aí você põe uma musiquinha de violino, tipo como se fosse uma galanteando, por exemplo. Dá pra brincar muito.
Uma coisa que eu costumo falar muito em palestras, e eu acho muito importante: as coisas não são impossíveis. Impossível quer dizer qual é o nível de dedicação que você vai ter para resolver aquela situação. Então, tem N formas de fazer muitas coisas, mas a gente precisa se esforçar e ser criativo. Isso é muito importante. Ele até falou agora a questão do sensor. Eu vi um robô uma vez que, de acordo do corpo, que parte do corpo você tocava nele e ele emitia. Aí, por exemplo, você vai agarrava nele, ei cara, sai de perto de mim, não sei o que e tal. Tipo, vê a interação do cara, vê a ideia que o cara teve. Ele sentia pela frequência da sua voz. E aí, tudo bom? Ele percebia se você tava de mau humor. E aí, tudo bom? Ele percebia que você tava tranquilo. E aí você tinha toda a interação, ele tocava ambiente, tocava música. Então assim, é muita coisa, velho. A gente tá falando de um mundo aqui, a gente tá falando de um mundo pequeno que pode ser explorado em grandes coisas, sabe? A gente não tá falando só de sensores e LED, a gente tá falando de coisas que tem muito a ver com a Campus Party e com o trabalho que eu faço, que a gente faz inovação tecnológica. Mas como é que você vai fazer inovação tecnológica se vocês não têm ideia, se você não tem ideia para fazer inovação tecnológica? Então é muito bom isso. Falando sobre isso, uma coisa que é legal a gente pensar, que nem ele falou na primeira parte, o outro rapaz, a gente não vai reinventar a escrita, mas a gente vai usar a nossa criatividade para aplicar a escrita de uma forma diferente. Exemplo do Homem de Ferro, os LEDs piscando causam um impacto tremendo. O comando que eu uso de Arduino para fazer aquilo é simples demais. É o primeiro teste que todo mundo faz quando compra um Arduino, é fazer um LED piscar. É exatamente isso que eu uso, mas é como você aplica que faz a diferença. Então, às vezes você não precisa criar um projeto com 300 componentes, 400 mil linhas de comando, mas você pode pegar o simples e dar um aspecto novo para ele e mudar toda a perspectiva dele. Então isso é muito importante. Às vezes não precisam pensar tão alto, mas sim pensar muito criativamente. Rapidinho, eu acho que é uma coisa muito massa do que ele falou. Não tem tanto a ver com robótica, mas tem a ver com o que a gente está vivendo hoje, Internet of Things. O Waze. Pô, vê que ideia do cara. O cara pegou o celular de cada um e de acordo com a posição que você tá, ele vai mapear se o do local que você tá, porque ele não mapeia de acordo com que ele não tem uma câmera lá filmando o local se tá passando muito carro ou pouco carro. Ele vê de acordo com o celular de cada um. O cara tá lá, tem muito carro, tá parado, então a velocidade tá devagar. Pô, vê a ideia, o cara tá utilizando recurso do celular dele para dar informação das outras pessoas. Por exemplo, tem outro aplicativo na Europa que eles mapeiam o buraco da cidade. Embora a Europa tenha muito poucos buracos, ou seja, o celular é mais fácil de mapear, mas ou seja, você vai ter um celular que vai ter um acelerômetro é responsável por pegar o celular e virar ou girar, sabe? A gente não pega o celular aqui, gira, o celular fica deitado. Quem faz aquilo é o acelerômetro, ele vai verificar o centro de gravidade, vai verificar a variação da gravidade do celular, do sensor. Aí ele pegava, você tá lá o celular com internet, obviamente, porque vai ter que ficar mandando os dados para o servidor. E aí, a partir do local que você estava passando, ele sabia o local e sabia a declividade desse local. Ou seja, ele estava fazendo um mapeamento dos buracos da cidade. E é isso que a gente vive hoje, inovação tecnológica. Foi isso que o Waze fez. E é isso que muitos aplicativos fazem. Então aqui, esse adentro de robótica é justamente isso. Não é você espalhar sensores, espalhar coisas para fazer algo grandioso, para fazer algo bonito, para chamar a atenção, velho. Às vezes uma coisa simples, com uma ideia simples, você faz uma grande inovação. A inovação não está centralizada dentro de coisas complexas, coisas de outro mundo, não. Às vezes uma pessoa percebe uma coisa tão simples, uma ideia, tipo, sei lá, tá faltando água aqui, tá faltando... o trânsito tá ruim aqui. Como é que eu posso solucionar isso? Eu posso solucionar isso de forma tão simples que eu não preciso de saber coisas. Tá entendendo? Então a gente vai montar esse case mod na robótica justamente para isso, para ter essa ideia de que você pode montar coisa através de algo simples. E que outra proposta da Robô Livre é você, leigo, que nunca mexeu com robótica, não sabe fazer nada de robótica, você vai lá no site da Robô Livre, todo mundo compartilhou os seus conteúdos. E eu até gostaria que, se o Alexandre pudesse, ou alguém que estivesse ajudando ele, que eu não sei se eu vou estar na hora, posso estar em outro local, que tô trabalhando pelo César, ficasse responsável, que veja como é que você pode
Você, iniciante de robótica, você não tem ideia de nada. Você vai pegar um projeto de alguém que fotografou, que descreveu todas as suas atividades, postou na internet. Bicho, você pode ajudar essas pessoas também. Você pode... Pô, qual a ideia? A minha ideia é isso. Você vai tirar foto, descreve, deixa o código lá em aberto para as outras pessoas ajudar. E é justamente daí que nasce a inovação tecnológica, do compartilhamento de ideias, de você chegar no site da Robolivre, feito aquele, você descrever, vocês vão criar um CDC, que é um arquivo, uma descrição de um produto. Você bota, sei lá, case mod robótico na Campus Party. Aí você vai lá, primeiro passo, tirei foto do gabinete. Segundo passo, eu vou tirar foto dos componentes eletrônicos que eu vou utilizar. Terceiro passo, se eu tiver que serrar esse gabinete aqui, quanto eu serrei, qual o tamanho e qual a ferramenta que eu utilizei. Aí vai ter outra cara de eletrônica. Qual foram os componentes eletrônicos que eu utilizei? Resistor, LED, transistor, MOSFET. Qual o tamanho da minha placa? Tipo, essas coisas parecem chatos, mas tem um concurso que eu fui juiz lá em São Paulo, que é concurso de robótica, que o cara tem que criar um robô. Lá em São Paulo são 5 dias corridos. Então no primeiro dia a gente dá um kit, é parecido com os campeonatos de programação que existem aqui, sendo que lá é de robótica. A gente dá um kit com Arduino pro cara e vários sensores. E a gente deixa lá uma placa de plástico que aqui o cara tem ferramenta para serrar, para cortar, e o cara vai ter que desenvolver o seu robô durante 5 dias. Sendo que pra gente o cara pode ter o melhor robô do mundo, mas se a documentação dele tiver horrível, e se o cara não tiver inovação, se o cara não pensou diferente, porque o cara pode pegar um super robô na internet e fazer o mesmo, massa. Pra quem nunca viu, tá um robô massa. Mas pra gente, a gente tá ligado em inovação e que essa ideia seja compartilhada. Ou seja, você documentar todos os detalhes, documentar tudo. E foi assim que foi crescendo a Robolivre. Foi assim que a gente cresceu. Tem um cara ali acenando pra mim, acabou. Eu espero que vocês tenham gostado. A minha proposta de falar de robótica não foi de falar de algo complexo, de outro mundo, mas foi abrir a mente de vocês. Então o que eu tinha para falar é cuidado nas interações. Alô? Pronto, cuidado nas interações. As interações são muito importantes. Para finalizar, toda parte que você for usar, calcule bem, pesquise bem antes de utilizar. E por último, documentem tudo que você for fazer e para deixar no site do Robolivre. Ou seja, interação é muito importante, eletrônica e mecânica. Tenham cuidado com isso. Qualquer dúvida, eu vou estar por aqui rodando, não sei. Podem me procurar no stand do César. Outra coisa, hoje à tarde, eu não sei o horário, acho que é às 5, vai ter briga de robô lá no stand do César. Vai estar muito massa. Beleza? Boa tarde, até mais.